Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o cientista Marcelo Gleiser. Marcelo, você falou que se a gente não ensinar, fala no livro, falou um pouquinho no bloco anterior, a ciência de uma nova forma nas escolas e não falar sobre esses problemas com uma nova abordagem, dificilmente a gente vai entender o papel da ecologia e de todas essas disciplinas interligadas para que a gente adote esse biocentrismo que você defende. Mas a gente sabe que o ensino nas escolas no Brasil e também no resto do mundo é totalmente diferente disso, tudo compartimentado e nada relacionado ao que a gente está vivendo hoje em dia. Você tem algum projeto de ensino, educação científica para começar a engatilhar esse seu novo jeito de pensar de uma forma mais sistematizada? Então, eu tento fazer isso com os meus livros, com os cursos que eu distribuo gratuitamente na internet, né? Quer dizer, essa visão de mundo que eu estou propondo, ela está totalmente ligada com esse esforço que eu faço de transformar o conhecimento científico num bem público, né? Então, dentro do que eu posso fazer é isso. Se eu fosse ministro da Educação, que eu não sou, eu tentaria realmente contar a história de quem nós somos em todos os currículos, desde o do início do ensino mais primário até o PhD, até o doutorado. Eu acho que essa história pode ser contada em níveis de sofisticação maior, né, à medida em que você vai tendo estudantes mais bem preparados, mas ela precisa ser contada. E se isso falha, os livros têm um poder, né? Porque os livros são lidos fora da escola também, né? E se algumas dessas ideias que eu estou propondo, e não sou o único, outras pessoas estão propondo, percolarem pela cultura pública, talvez pessoas se mobilizem e se sensibilizem, não só se mobilizem, mas primeiro se sensibilizem e depois se mobilizem para também serem os agentes dessa mudança, né? Então eu vejo que o caminho é esse. Deixa eu passar para a Giovana, que eu cortei ela antes de Galápagos. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do sagrado, que eu entendo que você fala de uma espiritualidade secular, você não está falando de religião. Acho que isso fica muito claro no livro. Ainda assim, considerando esse mundo que a gente está vivendo, e vamos pegar Brasil, mas a gente também poderia olhar para os Estados Unidos, esse mundo muito polarizado e muito que simplifica tudo, que minimiza muito as coisas. Então, quando a gente usa uma expressão, como você usa no livro, né? A terra, a mágica do planeta, ou a terra rara, ou mesmo essa ideia de sagrada, ela não pode parecer que está flertando um pouco com a ideia do design inteligente? Ou, pelo menos, não poderia ser encarado assim por alguns? E isso acabar... E ainda mais quando a gente pensa num momento que a gente volta a enfrentar um negacionismo pesado da ciência, da mudança do clima, sacralizar a terra não pode acabar servindo como um argumento para o criacionismo? Pois é, se eles não leram o meu livro, sim. Não, mas esse isso é o problema. Não, é pegar uma palavra, mas né? O que você não tem controle sobre isso. Mas é o jeito que a gente está vendo a educação hoje, né? Nenhum artista, nenhum escritor tem controle sobre o que as pessoas vão fazer ou pegar da obra que eles... Mas se as pessoas lerem o livro, eles vão ver que exatamente não tem nada a ver, é muito pelo contrário, né? Eu falo justamente da contingência dos acidentes cósmicos que levaram a formação do planeta Terra ser como ele é, a evolução da vida aqui na Terra ser como ela é. O exemplo mais normal, mais comum disso tudo é na época dos dinossauros, veio lá o tal do asteroide, 65 milhões de anos atrás, um asteroide que destruiu em torno de 70% da vida no planeta, quase que esterilizou o planeta Terra, né? Dentre eles os dinossauros. E o que aconteceu? Os mamíferos que existiam então, que eram principalmente camundongos, ratinhos pequenininhos, ficaram sem os predadores, sobreviveram, evoluíram, passaram por mutações, se adaptaram a ambientes diferentes e viraram eventualmente a gente. Por que eu conto isso? Porque se esse asteroide não tivesse caído e antes dele várias outras grandes extinções não tivessem acontecido e um monte de outras coisas que eu não dá tempo de contar aqui, por exemplo, a oxigenação do planeta Terra, a gente não ia estar aqui. Então, exatamente o anticriacionismo, é o fato da fragilidade da história e da existência da vida no planeta, que para mim é muito mais fascinante do que aquela ideia do Deus que vem e cria tudo, entendeu? O muito mais incrível é mostrar como que a própria força da natureza,
as interações físicas, as partículas que viram compostos de carbono, que eventualmente se organizam de uma forma que a gente não sabe para virar o primeiro ser vivo, essa passagem do não vivo para o vivo, de uma matéria que não tem intencionalidade, feito uma pedra, para uma matéria que tem intencionalidade, que é qualquer tipo de ser vivo, né? A bactéria mais simples, ela tem intencionalidade, ela quer continuar a ficar viva. Isso é uma coisa tão maravilhosa quanto misteriosa, né? E se a gente muda a história, isso eu explico em detalhe no livro, a gente não ia estar aqui. Então, muito pelo contrário, esse é o anticriacionismo, é antifagulha divina, é anti-Deus das lacunas, que é essa ideia comum em teologia de atribuir a Deus o que a gente não entende. É justamente o oposto, é a história fascinante dos acidentes cósmicos que levaram nesse planeta, Salvador daqui a pouco vai falar, mas espera aí, e os outros, né? Que eu acho que tem que falar mesmo, nesse planeta, pelo menos, a ter a vida que tem. Deixa antes dele falar, passar para o Ricardo que ele pediu, depois dele. Vou pegar no seu pé aí, Marcelo. Você deixou escapar para a Vera que você não é ministro da Educação, então você reconhece a importância de ter alguém implementando políticas públicas. Você assumiria um papel desses como ministro da Educação? Dependendo do governo, né? Quer dizer, eu vou me alinhar politicamente com certos tipos de governo e não outros, né? Porque é normal que a gente faz isso, mas é uma possibilidade. Fica essa dica aí, governador. Marcelo, deixa eu aproveitar que eu estou com comichões, que você falou da questão da origem da vida, e eu acho esse um tema muito interessante. E eu acho assim, a ideia que você propõe é maravilhosa, mas ela está baseada numa premissa que eu acho ainda um pouco arriscada, que é essa história do pós-copernicanismo, a centralidade da Terra como um lugar especial, um lugar raro, em que a vida surgiu numa sequência de eventos improváveis. A gente tem, e você cita isso no livro, uma série de referências astronômicas que mostram o quanto a Terra, pelo menos nos seus parâmetros mais elementares, ela não tem nada de muito especial. Né? Então, quer dizer, ela é feita dos mesmos materiais que outros planetas, os outros planetas de outros sistemas solares são formados da mesma forma que o sistema solar foi produzido. A gente já conhece toneladas de exoplanetas fora do sistema solar e mesmo dentro do sistema solar, conforme nós vamos explorando as luas de Júpiter, de Saturno, até Plutão, pegar Marte, a gente tem descoberto não só que há vários planetas que no passado parecem ter sido habitáveis como a Terra, o caso de Marte, caso possivelmente de Vênus, também bem no comecinho. Então, dos 4 planetas rochosos, 3 em algum momento foram habitáveis. Não. Foram ou não? Podem ter sido. Podem essa é uma grande diferença. Não, habitáveis eu acho até que Marte é meio indiscutível. Foi habitável. Qual que é a Habitado, pergunta, Salvador? Vamos chegar lá. Mas é que eu acho importante lembrar que assim, o copernicanismo, que você propõe meio que a gente colocar como uma outra etapa no processo de conhecimento, ele ainda tem uma certa validade para uma série de coisas que a gente constata na natureza. E a minha pergunta para você é a seguinte: você acha que não é cedo demais para a gente cravar que a Terra é rara e a vida é rara no universo, com o pouco que a gente viu e com os ambientes habitáveis que a gente está encontrando por aí? Ótimo. Então, eu acho que não está cedo, porque esse pensamento que você mencionou, que é o pensamento mais típico astronômico, né, a ideia dos grandes números, né? Pô, tem tantos mundos por aí, as leis da física e da química são as mesmas no universo inteiro, então, por consequência, por que a vida existiria só aqui, né? Ou não só aqui, mas quase que só aqui, vamos dizer assim, né? O que falta nesse argumento são dados. Então, por exemplo, a famosa história dos cisnes, né, na Europa, né? No século XVII, todo mundo achava que só existia cisne branco, porque o único cisne que existia na Europa eram cisnes brancos, portanto, o cisne era um bicho que só tinha cor branca. Aí os exploradores holandeses foram para a Austrália e viram um cisne negro, e aí mudou tudo. Pensaram, não, então não é verdade. Então a ideia de mais dados mudam a narrativa, né? Isso é sempre assim na ciência, né? O problema desse pensamento indutivo, de você extrapolar, de que você tem muitos mundos com essas leis todas, é que quando você coloca vida no meio dessa história, e infelizmente não tem nenhum biólogo aqui para me segurar, vamos dizer assim, né? Quando você coloca vida na história, a gente não tem métrica. A gente não tem métrica, porque a gente não tem a menor ideia
de como a vida surgiu aqui, de como que é possível, mesmo que você tenha todas as condições químicas favoráveis, geofísicas favoráveis para a vida surgir, que ela surge em algum lugar. E se surgir, que é possível, não estou dizendo que não vai surgir, é óbvio que eu não tenho dados para isso, dela se manter durante 3 bilhões e meio de anos, passando por um monte de mutações para ficar cada vez mais complexa. Então, são muitos parâmetros, né? A tal da equação de Drake, né? Que tem todos esses parâmetros dos quais a gente não sabe nada sobre metade deles, todos eles relacionados com a vida. Então, mas pela falta de dados, não é incongruente você dizer assim, olha, não, então é rara. Não sabemos, não, né? Porque, a resposta é não sabemos. Não, a resposta não é não sabemos, porque eu vi isso hoje de manhã. A gente conhece 5.595 exoplanetas no momento. Deles, depois. Com isso, a gente tem estatística. E a estatística é que os planetas como a Terra, ou seja, que tem raio e massa como a Terra, são em torno de 3,5% dos planetas todos. Você fala, mas tem 1 trilhão, são 35 bilhões. Mas aí você tem que colocar, se você estiver procurando com vida, como a gente conhece, sempre tem essa qualificação. Tem que ter uma estrela feito Sol, que são só 7% das estrelas da galáxia, aí o número cai para 2,4 bilhões, que também é muito mundo, né? Mas aí você tem que colocar, mas a Terra não é só um pedaço de pedra com tamanho, com uma estrela, ela tem uma lua muito grande, ela tem um campo magnético muito forte, ela tem uma inclinação de 23 graus com relação ao plano da eclíptica, que é fundamental para ter as 4 estações. O que mais que está faltando? Campo magnético, a atmosfera muito densa, que permite que a gente filtre um monte de coisas que caem do céu. Quando você começa a colocar tudo isso, você fala, caramba, não é só um pedaço de pedra viajando pelo espaço, mas é um planeta Marcelo. com muitas propriedades importantes. Vamos ver a pergunta Eu do queria Denis. voltar para a dessacralização. Assim, no início, a Terra era uma deusa, né? Aliás, isso é bem recorrente em civilizações no planeta todo, a ideia da Terra como uma deusa. Né? A gente conhece Gaia, a deusa grega, que é a avó de Zeus, se eu não me engano, mas né, fundadora do panteão dos deuses gregos, mas é muito recorrente em culturas de todos os continentes essa ideia de que a Terra é uma divindade. Né? E é fácil entender de onde vem essa ideia, porque é uma coisa meio impressionante mesmo, né? Uma coisa de onde a vida toda brota e nasce, né? E hoje a Terra é mercadoria, né? Você narra esse processo, você narra essa história no livro, né? Agora, tem um momento muito chave dessa história, que eu achei que você não se dedica tanto, que é o momento fundador da Idade Moderna, que é esse fenômeno europeu chamado cercamentos. Né? Teve um certo momento que os reis, o poder político e o poder econômico começam a pôr cerca em volta de pedaços de terra e falar, isso é meu. É claro que quem sempre achou que a terra era meio que de todo mundo, você ia lá, você caçava, você pescava, você plantava, você podia fazer o que era. Eles não gostaram muito dessa ideia. De repente alguém fala que é meu. Não foi tenso esse processo. Mas aconteceu. Marx fala disso, aliás, né? Ele chama isso de apropriação primitiva do capitalismo. Um passo fundamental para a acumulação que deu no capitalismo. A pergunta o que você está... Ressacralizar a terra demanda abrir mão do capitalismo? Não. Mas, eu falo sobre isso sim. Tem uma hora no livro que eu falo da transição dos caçadores-coletores para a civilização agrária, em que eu falo, alguém teve a ideia de que esse pedaço de terra aqui agora é meu. Da onde que veio isso? Né? A gente tomou posse, isso aqui é o meu pedaço de terra. Você fala, essa é minha casa. Cara, isso aqui não é nem sua terra, nem sua casa. Pode ser durante algumas décadas, mas a terra vai continuar ali muito depois de você ir. Né? Então, a ideia de que é nossa, essa ideia da propriedade, que faz toda a base, não só do capital, mas de qualquer sistema econômico, é fundamental, e você tem toda a razão. Né? Então, não é uma questão de ir contra o capitalismo, é uma questão de ir contra a ideia do progresso infinito, que faz parte tanto do capitalismo como de qualquer outro sistema econômico. A ideia de que a gente pode sempre crescer mais economicamente, sem entender que o preço do progresso é a destruição do que mantém esse progresso possível, que é a sustentabilidade do planeta. Então, não é contra necessariamente o capitalismo, mas a maneira como a gente lida com a noção do progresso infinito. Eu queria fazer uma pergunta com base no seu histórico de divulgador científico e também de professor de universidade.
A palavra quântico hoje se tornou uma palavra que agrega valor ao produto que está perto dela e que muitas vezes, a maioria das vezes, não tem nada de quântico, né? Então tem coach quântico, colchão quântico, filtro quântico, por assim vai, né? Recentemente, um grupo de professores de física de uma universidade federal escreveu um manifesto contra uma disciplina que tinha na universidade lá, que era algo como enfermagem quântica, né? Aí eu queria saber de você, a academia é convenientemente seletiva na defesa da integridade da ciência? Ela deveria ser muito mais ativa na integridade da ciência, sem dúvida, né? Então, você deu esse exemplo, é ótimo, né? Das curas quânticas, né? As pessoas que conseguem disparar raios de neutrinos pelas mãos e coisas absurdas assim, que apropriam as ideias científicas totalmente fora de contexto, né? E as pessoas acreditam porque usam a credibilidade científica, né? Ah, não, se tem quântico, deve estar certo, né? Aquela coisa assim, né? Então, é um abuso. Eu acho que eu já me manifestei muitas vezes contra isso, nos meus escritos e tal, e eu acho, sim, que a comunidade científica deveria ser mais presente com relação a isso, né? Porque Marcelo, desculpa, pensei que você as pessoas se iludem, né? E isso daí é aquela coisa, né? Que é triste, né? Porque a ignorância do que realmente é a ciência pode levar a esse tipo de exploração da inocência dos outros. O Despertar do Universo Consciente saiu primeiro nos Estados Unidos e depois aqui no Brasil. Isso é sinal e é fruto do fato de que você tem a sua carreira toda desenvolvida lá ou de que essas discussões estão mais maduras lá fora do que aqui? Acho que nenhuma das duas, Vera. É meu modo de trabalho, em geral, é que eu escrevo, não todos, mas eu só escrevi 7 livros em inglês. Eu escrevo eles antes em inglês e depois eu traduzo eu mesmo para português, né? E, em geral, acontece das editoras brasileiras serem muito mais ágeis do que as americanas em termos de produção do livro. Em vez de demorarem 10 meses, demoram 3 ou 4, e o livro acaba saindo antes aqui, né? Mas no caso desse, não aconteceu isso, porque eu demorei a traduzir. A culpa foi minha. Eu demorei porque eu estava muito atrelado lá de trabalho e tal, mas não tem nenhuma, vamos dizer assim, não tem nenhuma razão fundamental sobre isso. Já tem um outro saindo lá. Ele é uma continuação da ideia desse? É um pouco diferente? É um livro que se chama, em português se chamaria O Ponto Cego, vamos dizer assim. É um livro não só meu, é escrito com outro astrofísico, com um filósofo, e tem a ver um pouco com os problemas que a pesquisa mais de ponta em física, biologia e pensamento e neurociência encontra quando ela extrapola além do que deveria, vamos dizer tipo assim. Essa discussão aqui do Roda Viva. Diga lá, o Ricardo. Não, só queria complementar a pergunta do Marcelo, né? O físico, o astrofísico, pesquisador americano Max Tegmark, ele, né, você conhece, de tanto em tanto ele faz 10 artigos normais, vamos dizer assim, e um atacando mais, de forma mais formal, essa questão da ciência. Por exemplo, a alma quântica, né? Que é um conceito que não faz sentido. O nosso corpo é clássico, né? No sentido newtoniano, e, enfim, o que é quântico é quântico. Você já fez ou gostaria de fazer algo mais assim formal, artigos formais, abordando essas viagens que estão por aí, que deturpam completamente os conceitos físicos? Como assim artigos mais formais? Ele, por exemplo, ele faz a conta, né, explorando por que a alma não pode ser quântica. Ah, meu Deus. Que desperdício de inteligência. Mas, enfim, é uma atitude louvável, né? Mas o problema com essa atitude é o seguinte: as pessoas que vão ler e entender esse artigo são justamente as pessoas que não precisam ler e entender esse artigo porque já sabem. Né? Então, esse não é um problema dos cientistas, é um problema da percepção cultural da ciência. Então, você tem que ir direto no veículo cultural para poder consertar esses erros. Então, acho que o Max, eu não sei por que ele faz isso. Talvez ele, na verdade, queira acreditar nessas coisas e queira tentar encontrar um jeito, quem sabe um dia ele não consegue provar o que ele está querendo. Estou brincando. Se bem que ele é um cara que tem um pensamento metafísico muito louco, né, com relação ao multiverso e tal. Então, essa é outra conversa. Marcelo, Pode ir.
Tá bom. Vai algum dos dois. Não deixa que eu deixo. Marcelo, a gente vive um momento de avanço acelerado da ciência, né? E de impactos muito profundos por via da tecnologia na nossa vida, né? A ciência está mudando nossa vida de um jeito muito rápido, de uma geração para outra, está difícil de acompanhar, inclusive. Agora, por exemplo, a discussão é sobre inteligência artificial, né? E uma coisa curiosa é que quando você via os avanços científicos nos anos 60, nos anos 70, geralmente se olhava para eles com otimismo, né? A vida vai melhorar a partir disso. Eu estou acompanhando o debate sobre inteligência artificial, tem gente falando, vou ganhar produtividade, mas não estou vendo ninguém falar que o mundo vai melhorar com inteligência artificial. Pelo contrário, a nossa tendência é partir do princípio que a gente está desenvolvendo mais uma tecnologia distópica. Que é isso? É uma crise de imaginação? A gente perdeu o controle dos rumos da ciência, a gente está pesquisando o que a gente não devia estar pesquisando. O que é que está acontecendo? Então, isso daí me remete ao Frankenstein, ao livro, não ao filme, ao livro Frankenstein, né, que a Mary Shelley usou a ciência de ponta lá de 1819, que era a descoberta de que a eletricidade passava pelos nervos e fazia com que os músculos se mexessem, para então dizer que esse era o segredo da vida e se a gente conquistasse isso, a gente ia conquistar a morte. Isso daí, para mim, é uma transposição da ciência em Deus, né? De você atribuir ao conhecimento científico um conhecimento que é divino, controlar a vida e a morte. E isso daí leva a todo esse movimento de transhumanismo que está bombando aí, né? Que várias pessoas, tipo Ray Kurzweil e várias outras, dizem que o nosso futuro talvez não seja, talvez até venha a ser no espaço, como eu estava falando, mas é um futuro completamente sem corpo. Porque nós somos informação, então a gente decodifica essa informação toda, coloca o teu eu digital no computador e se fizer o backup, você é imortal, né? É só ir de computador para computador. Um futuro pós-biológico, né? Um futuro que prescinde da vida. Pós-biológico, exatamente. Mas a narrativa é sempre a mesma. Começou com o Apocalipse de João, em que as pessoas voltam, né? naquela coisa da ressurreição da alma, também não tem corpo, né? Aí, o mito do Frankenstein, que a gente consegue reconquistar a morte, e agora a mesma reconquista da morte, ou a conquista da morte, que a gente nunca conquistou ela antes, com a ideia da transcendência do corpo, do humano, né? Então, a inteligência artificial, ela é um sonho de que isso daí venha a ser possível, né? Só que quando você olha para o que realmente a inteligência artificial faz hoje, ela não tem nada a ver com isso, né? Então tem muita aspiração, vamos dizer, aquela ideia de será que esse é o futuro da humanidade? Se alguém lê o livro 2001, do que foi o filme, né? Os seres extraterrestres não tinham mais corpo, eles eram só informação disseminada pelo espaço. O que é isso? É espírito. Então é a ressurreição dos nerds, né? Aquela ideia de que, eventualmente, esse que é o nosso futuro enquanto espécie, né? Eu acho esse um futuro trágico para a humanidade. Primeiro porque não vai ser por aí, que é outro programa, mas... A gente já foi de Oppenheimer, já foi para Pobres Criaturas, está vendo o Oscar, esse Roda Viva aqui hoje. É isso. Giovana? Eu estava pensando... Você propõe no livro que a gente entenda que a gente existe porque a Terra existe, né? E, por outro lado, tem gente que diz assim, que tudo que a gente está fazendo, a Terra vai continuar existindo. Talvez a gente não exista mais, né? Mas outras espécies, quer dizer, a vida talvez encontre o seu caminho. E talvez encontre sem a gente. O que, né? Pode ser aí que seja uma coisa boa. Tá aí o Thanos para dizer que metade da população podia ser eliminada e estava tudo muito bem, né? Mas o que eu ia perguntar é que acho que essa ideia do biocentrismo, ela esbarra numa coisa que é uma luta contra o imediatismo, porque eu acho que a humanidade ela vive muito, né? Ela não está sequer pensando não estamos falando de netos, de filhos, é a nossa própria geração que vai ser afetada, né? Mas o imediatismo ele é muito forte na nossa sociedade e a gente tem um desprezo pela nossa própria espécie, né? Vide, enfim, as guerras, mas vide a própria, né, o desequilíbrio econômico que a gente existe. Então, o que dirá pelas outras, né? Então, quanto que a gente consegue
virar essa chavinha quando a gente se despreza, que dirá os outros, que dirá as outras espécies. Pois é, né? A gente tem muito trabalho para fazer, né? A Giovana, ela está sendo a consciência realista da noite. Há muitos anos sobre mudanças climáticas. E realmente, os problemas políticos, econômicos e morais da humanidade são absolutamente terríveis, devastadores, várias catástrofes que a gente está vendo toda hora. A gente saiu da pandemia, eu me lembro durante a pandemia, eu estava cheio de esperança, né, de que, puxa, a gente vai passar por uma nova renascença, feito depois da peste, né, bubônica na Europa no século XIV, veio a renascença, que transformou a humanidade, né? A gente vai vir melhor, né? Qual vai ser a renascença que vem agora depois dessa pandemia, né? 2 grandes guerras terríveis. Essa que é a nossa renascença, né? O movimento político pendular, né, indo para a direita em vários países do mundo e tal. Então, é muito devastador, né, você pensar só dessa forma. Então, a minha maneira de olhar para o mundo é tentar falar que se a gente só focar no fracasso, a gente nunca vai conseguir ter sucesso. Então, como a gente pode tentar ter uma dose de sucesso com relação a esses fracassos todos da humanidade? Na minha pequena esfera de ação é tentando criar essas visões de mundo que são mais para cima, mais otimistas, que resgatam um valor moral superior para a humanidade, né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito no livro, né? Que esse imperativo moral da vida. Você tem toda a razão. Se a gente desaparecer, a gente sempre falava do apocalipse nuclear, as baratas vão sobreviver. A vida sempre encontra um jeito. Esse aqui é o ponto. E ela se acha em todos os cantos que a gente pode pensar nesse planeta, né? Até em lixo atômico radioativo tem bactéria, né? Mas não é essa a vida nossa. Mas essa nossa vida, ela é um pouquinho diferente das outras porque ela é a vida que conta histórias, que tem memória. E por causa disso, ela pode resgatar o passado para poder realinhar um pouco o nosso projeto para o futuro. E talvez tenha chegado esse momento. Será que a gente vai conseguir fazer isso? Ou será que a gente vai conseguir sempre com as mesmas tragédias e destruições que pontuam a nossa história humana? Porque tem muita coisa boa no ser humano também. É que a gente não pensa tanto nelas. Ô Marcelo, em A Dança do Universo, lá em 97, você mostrou seu talento para descrever o universo de forma poética, encantou todo mundo, e sempre com aquela visão humanista de valorizar o nosso olhar para o universo. A gente chega agora, mais de 20 anos depois, e continua tendo esse viés humanista, esse olhar encantador para o universo, encantado, mas eu sinto um pesar também. Você está desiludido? Você se considera desiludido da trajetória que você fez aí ao longo de todos esses anos? Você é desiludido com a humanidade hoje? Eu acho que eu sempre fui desiludido com a humanidade desde criança, né? Porque a gente pode ser muito melhor do que a gente é, né? Eu acho que é muito triste ver o que está acontecendo no mundo, né? E não melhorando, mas piorando, né? De muitas formas. Mas também eu não queria terminar o programa, vamos dizer assim, essa nossa conversa de uma maneira meio deprimente, né? Porque eu acho que também tem muita coisa boa acontecendo. Eu vejo isso nas gerações mais jovens, adolescentes que têm uma relação com a diversidade, com as escolhas sexuais, com o meio ambiente, com a sustentabilidade, que é muito diferente da geração dos pais e dos avós deles e delas, né? E isso, para mim, me alenta um pouco, sabe? Eu acho que eles é que... A gente também vai pegar essa peteca, mas eles certamente vão pegar mesmo, né? E eles sabem disso, né? E, eventualmente, o poder passa de mão para mão, né? A ideia de que os políticos, eles vêm e vão, né? Mas o planeta Terra continua. Então, eu espero que mais pessoas se juntem a esse movimento, a essa ideia de que nós podemos ser mais do que somos, nós podemos ter um imperativo moral que é ligado com a preservação e a celebração do nosso planeta e do privilégio que é estar vivo. A gente nunca para pensar nisso, né? Mas estar vivo é uma coisa muito incrível, a gente poder presenciar, né, cada dia de uma forma diferente, né? Você sair da cama, qual é o seu propósito, né? Então, eu acho que, para mim, você tem que encontrar um propósito na sua vida e, para mim, nenhum propósito é mais fundamental hoje do que
entender que é a gente que vai definir o nosso futuro coletivo. Tem algumas questões bem pragmáticas que você coloca no livro, que seriam aí maneiras de implementar essa teoria e o seu manifesto. Queria que você resumisse rapidamente aquela ideia do que você não deve fazer e do que você deve fazer dentro desse novo modo de ver a Terra e a vida. Tá, então vamos dizer assim, são 3 princípios, né? O princípio do menos consumo de energia, isso ao nível individual e, obviamente, corporativo, governacional, etc. Mas menos energia, menos água, menos lixo, né? O princípio do mais seria menos carne, né? E, obviamente, o Brasil, a agropecuária é tão fundamental para a economia, mas é devastador em termos ambientais, né? Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio com relação a isso. O princípio do mais, que seria a maior exposição à natureza. A gente se isola nessas cidades, né, cheias de linhas retas e círculos perfeitos, que não tem nada a ver com o mundo natural. E a gente se isola tão bem que a gente esquece que existe aquela floresta que está meio longe às vezes, mas que sempre tem um parque, né? E se você olhar com o olhar correto nesse parque, você vai encontrar um monte de coisas vivas, uma relação incrível, mesmo meio capenga, meio estrangulada ali pelo concreto, uma relação entre sistemas vivos diferentes, né? Então é uma questão de querer olhar para essas coisas, né? Então, para mim, uma pracinha é um grande laboratório planetário. Você encontra um pedaço do planeta, vários pedaços do planeta nessa pracinha. E, finalmente, a ideia do consumidor que tenha consciência do que está consumindo, de onde que vem aquilo que está sendo consumido. E, obviamente, tem setores da economia que não podem se dar ao luxo disso, mas os que podem deveriam estar fazendo isso, né? E a ideia da generosidade e da gratidão e da noção de pertencimento ao planeta. A ideia de que nós não estamos acima da natureza. Isso é uma grande bobagem, né? Porque a gente tem que respirar. De onde que vem o ar? Não vem da cidade, vem da atmosfera. A atmosfera faz parte do planeta. De onde vem a água? Também não vem da cidade. A gente tem que beber água, a gente tem que respirar. A gente não pode se separar da natureza. Então, essa noção de codependência e de respeito que vem com ela, para mim é fundamental para causar uma mudança na orientação de cada um, de valores mesmo, de escolhas, de sacrifícios. Pô, mas eu adoro picanha. Beleza, cara. Come picanha uma vez por semana, sabe? Diminui 50% do teu consumo de carne, você ainda vai adorar e assim você vai ajudar muito mais ao seu planeta. Então, existem sacrifícios que são muito mais fáceis do que ir para uma revolução com um rifle na mão e matar o inimigo. Sim. Está aberta a roda, diga lá. Marcelo. Diga, Marcelo. Marcelo, deixa eu fazer uma pergunta de física. A teoria de cordas e multiversos ainda é uma teoria que desperta bastante fascinação no público geral e também em estudantes que vão fazer suas pós-graduações, mestrados e doutorados. No seu livro, você faz uma afirmação contundente contra essa teoria. Você compara ela aos deus das lacunas, né, e diz que essas teorias é uma questão de fé. A minha pergunta é, está na hora de abandonar essa teoria? Qual que é o conselho que você dá para os estudantes que eventualmente pensam O que o cinema vai fazer se ela for abandonada? Então, essencialmente, isso é uma história longa, eu não vou falar muito tempo, prometo, Vera, é rápido. Essa herança daí, né? Eu fiz meu doutorado em teoria de cordas, né? Então, quer dizer, eu estava nessa história também, né? De desenvolver teorias que podiam explicar tudo, né? A teoria de tudo, aquela coisa romântica, né? Do platonismo, de que existe o código matemático da natureza que a gente pode desvendar com a nossa razão humana, né? Aquela coisa que até o Stephen Hawking escreveu, a gente vai desvendar a mente de Deus, usando uma metáfora, obviamente, e tal. Mas o ponto é que essas teorias foram propostas em meados da década de 1970, prevendo uma série de coisas que poderiam ter acontecido, que poderiam ter sido descobertas e que não foram, né? E eu meio que saí desse caminho, dessa busca aí, há 20 anos atrás, mais ou menos, para me dedicar a outras áreas da ciência que, para mim, são muito mais interessantes e mais relevantes para o dilema humano, vamos dizer assim. Então, eu estudo a complexidade, estudo a dinâmica de sistemas, etc. Outras coisas, a história da vida, busca de vida em outros planetas, etc., né?
Então, o meu conselho para os jovens, que é isso que você está perguntando, né, é não ficar muito fixado nessa ideia de que nós vamos encontrar a resposta para tudo, mas que o fundamental é fazer perguntas que sejam relevantes para a humanidade, né? E a humanidade precisa dessas perguntas dessa nova geração, né? Então não é que tem que parar de pensar em multiverso, em teoria de cordas e tal, mas existem razões filosóficas sérias que eu falo no livro, como você mencionou aí, que não dá tempo de falar aqui, para olhar para essas ideias como mais fantasiosas do que científicas. Marcelo, você fala muito em imperativo moral, né? E a gente tem guerras aí acontecendo no mundo que colocam em perspectiva a possibilidade de governos e indivíduos passarem a ter uma visão mais compassiva da vida e etc. Queria te ouvir sobre o conflito israelo-palestino e esse imperativo moral, e se tem algum caminho possível, a seu ver, para a gente buscar um cessar-fogo. Olha, a minha posição é meio parecida com a do Einstein com relação a isso, né? O pacifismo acima de tudo, né? Então, completamente contra qualquer guerra. Eu também sou judeu, tem esse detalhe, né? Talvez seja por isso que você esteja fazendo essa pergunta. Eu acho importante, né, te ouvir, ainda mais num contexto em que o antissemitismo também está crescendo em razão desse conflito. Exatamente. Então, quer dizer, para mim, o problema não é o judaísmo em si, mas é a liderança do Estado de Israel nesse momento e a liderança também na faixa de Gaza nesse momento, quer dizer, não é nem nesse momento, é várias décadas, né? Mas o que Israel, infelizmente, eu acho que não entendeu ainda, é que se você limitar como uma panela de pressão, né? Você limita, você vai fervendo a água, eventualmente a pressão tem que escapar de alguma forma, né? A forma como ela escapou foi muito errada, terrível, trágica, né? Eu não queria terminar em coisas deprimentes. Calma, alguém vai perguntar uma coisa para cima depois disso, mas eu precisava... Mas eu acho a resposta militar israelense inicialmente, eu acho que foi necessária, mas até que ponto ela vai é uma questão que tem a ver com a decisão dos líderes atuais, né? Que para mim não representam a minha maneira de pensar sobre o mundo. Tá certo. Agora alguém para fazer a pergunta... Marcelo, conta um pouco do que você está fazendo na Toscana. O que é a Ilha de Conhecimento? Obrigado, Denis. Então, lá na Toscana, a gente comprou uma vila lá do século XVI, que tem uma história super linda, que não dá tempo muito de contar, mas que tem uma igreja. Uma igreja que, segundo o bispo de Siena, e eu não acredito nisso, hein, Marcelo? Só para te mostrar. Tem 39 milagres sancionados ali no século 1600, mais ou menos. Então, quando eu comprei e eu descobri que tinha essa igreja, eu falei, o que eu posso fazer com isso, né? E a gente está, então, transformando esse lugar no que a gente chama de um centro de florescimento humano. A ideia sendo que a gente tem várias atividades diferentes. Uma delas, que para mim é muito importante para a conversa que a gente está tendo hoje, principalmente com a Giovana aqui, que ela levantou esses pontos importantes, é o retreinamento, o realinhamento, até ético, vamos dizer assim, né, da liderança corporativa, né? Como você pode ser líder num mundo que está sendo ameaçado pelo consumerismo exagerado e, mesmo assim, não abandonar a noção de progresso, que é uma noção que, obviamente, vai ser difícil de convencer a liderança, mas criar uma coisa que seja compatível com a nossa existência nesse planeta e não com a destruição dele, né? E, no momento, eu estou vendo assim um interesse gigantesco de várias lideranças corporativas que me parece que mostra que esse é um barômetro de uma mudança que está para acontecer, que é uma coisa que eu vejo com otimismo. Mas a ideia de progresso que não quer abandonar não é a ideia de crescimento infinito? Pois é, não dá para ter crescimento infinito num planeta finito. É uma matemática simples, né? Então, como que a gente redesenha essa história, né? E é esse que são as ideias que a gente está desenvolvendo nesse lugar. A gente viu aqui que você está conseguindo compatibilizar a sua atividade de ensino com a pesquisa, com a escrita de vários livros que têm uma abordagem mais didática para atrair o público em geral para o conhecimento científico e agora nessa abordagem que tem ali um tanto de coach para esses empresários. Como você se define hoje? Você se vê mais como um escritor, mais como um divulgador de ciência, mais como um cientista?
quem é o Marcelo Gleiser nesse multiverso? Marcelo Gleiser é um ser humano extremamente preocupado com a condição humana e com o futuro desse planeta. E não só com a condição humana, mas com a condição de todas as formas de vida nele. Então, o que a gente pode fazer para tentar mudar um pouquinho essa história? Então, esse que é o Marcelo Gleiser de hoje. E quando você olha para o de 97, que sentou aí nessa mesma cadeira, o quanto você mudou? Eu acho que eu mudei menos do que eu pensei que ia mudar, porque, como o meu querido Salvador mencionou muito bem, né? Aquele maravilhamento com a ciência, com a natureza, com a nossa capacidade de entender o mundo, é a grande mola propulsora dessa inspiração toda que eu sempre tive durante esses anos todos em que eu sou cientista, né? E dividir esse conhecimento com o máximo de pessoas que eu posso, públicas, lideranças, eu acho que faz parte dessa jornada. Tá certo. Eu te agradeço muito pela entrevista e já te convido a voltar daqui a 20 e poucos anos para dizer se deu certo ou não. Tomara que a gente consiga, né, ter essa conversa daqui a 20 e poucos anos. Tá certo. É isso, gente. Nosso programa fica por aqui. Agradeço, além do Marcelo, por ter incluído Roda Viva na intensa agenda de lançamento do Despertar do Universo Consciente aqui no Brasil. Também agradeço a essa bancada de jornalistas e cientistas que conduziu a conversa comigo com esse bom humor e o certo ceticismo que condiz com o jornalismo científico. Giovana Girardi, Salvador Nogueira, Denis Russo Burgerman, Ricardo Ogando, Marcelo Yamashita e o Luciano Veronese, que tentou desenhar todo esse programa que foi bem eletrizante. Nosso agradecimento, sobretudo, a você, espectador do Roda Viva e da TV Cultura assíduo. Em O Despertar do Universo Consciente, a capacidade do homem de contar histórias é elevada a um poder quase sublime, distintivo em relação às demais espécies de animais que habitam a Terra conosco. A partir disso, o que o Marcelo pede é que a visão do homem como dono do planeta e como tal detentor de poder de explorá-lo até exauri-lo, dê lugar a uma outra visão, na qual a humanidade assume o compromisso ético de salvar a vida na Terra, já que ela é tão rara, como diria o Lenine, se não única no universo. Você fica agora com o Senhor Brasil e o Roda Viva volta na próxima segunda-feira, como sempre às 10 da noite. Até lá!